Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nós vamos falar sobre o caminho largo e o caminho estreito. Ontem eu passei por um caminho estreito, e põe estreito nisso. Se eu soubesse que era tão estreito assim, não teria ido. O MAC não me informou exatamente como era, mas tudo bem. E o Maicon está dispensado de todos os cultos de 2015. Não precisa vir para a igreja em 2015, não. Eu espero que em 2014 você se convida para você vir em 2015. Mas está desfeito qualquer tipo de acordo para 2015. Não tem acordo não, porque ele colocou lá na internet lá que se eu fosse, né, ele viria a todos os cultos de 2014. Aos domingos? Não tinha escrito domingo lá não, tinha? Eu vou verificar, mas eu acho que não tinha escrito domingo não. Já está começando a querer mudar a história já. Então ele pode pensar assim, bom, 2015 vai ter de novo, vou fazer de novo. Não tem pacto para 2015 não. Mas brincadeira à parte, foi muito bom. Foi muito bom. Bom seria que nós fizéssemos mais coisas assim. A realidade é essa, né? Bom seria que nós tivéssemos mais momentos como esse, né? E levássemos as meninas para eles irem à praia, né? O próximo evento, acho que a Fernanda estava dizendo que eu quero praia. Nós vamos levar a Fernanda, vamos levar a Sheila, vamos levar as meninas, né? Vamos levar, né? Não, nós vamos à praia. Não importa se vai ficar um dia, 2 dias, 3, não. Nós vamos à praia. Para os irmãos que não foram, né, para entender, o rapaz é mais pureza. Vocês já viram? Quantos aqui já subiram aquela rua do Alencar? É 5 vezes pior. Subir. É alta, não é? É 5. A primeira subida que marca lá no começo. Na primeira subida. Que é assim, você quase vai de gatinho, né? Para subir. A primeira subida, né? O Everton se livrou, né? Ele pediu para a Stefânia mudar de. De plantão, Thiago também. Pediu para mudar de plantão para não irem, né? Mas os bravos foram. Não dei mole nada. Não vem querer desmerecer a minha vitória, não. Eu não tenho culpa que vocês estavam duros. Não tenho culpa que vocês estavam duros, não tinha recurso para fazer o mesmo. Mas como eu ia, né? Sargento ali, eu. Mas meus irmãos, é muito cansativo. É um percurso muito difícil de fazer. Para quem não está acostumado, é muito difícil. Para quem está acostumado, é fácil. A pessoa que está sempre fazendo exercício, está sempre se exercitando, sempre fazendo alguma coisa física, é fácil. Mas para quem não está, né, e você tem que ir e voltar no mesmo dia, em menos de 12 horas, né? Não é fácil, né? Quase morri, mas estou aqui, né? Estou aqui. E aí, quando passei por essa peleja toda, essa provação toda, me veio à mente que pregar para vocês hoje, que é o quê? O caminho largo e o caminho estreito. Aquele caminho ali que a gente passou é o caminho estreito. Tinha hora que estreitava tanto que a gente via um precipício. E a gente estava à noite, né? O Mateus cismou que ia ver lanterna. Tem alguém chorando aí? Não.
Background? Ah, é barulho do carrinho. O carrinho chora assim? E o Mateus queria minha lanterna, né? E não dava para dar para o Mateus minha lanterna. Não dava. Eu tinha duas, mas estava dentro da bolsa. Até eu abaixar naquele mato para poder pegar a outra, meu irmão. E só foi descobrir que eu tinha duas, eu deixei ela lá. E é um caminho difícil, cheio de pedras. Tinha hora que o caminho estreitava tanto assim, que você tinha que praticamente andar com a perna aberta, porque era desnível, uma vala no meio, e você tinha que descer ali. Cansativo. Na volta, quando nós estávamos voltando, para mim foi o pior. Na ida até que cheguei primeiro que os caras do exército, da marinha ali. Cheguei primeiro. Retaguarda. Tá bom. Então, na volta foi muito difícil. E na volta eu vi as pessoas que estavam indo lá paradas no meio do caminho descansando. Tinha uma jovem parada com o namorado, sei lá quem era dela, que ela estava colocando o corpo para fora. E ele abanando ela, né? Banana, eu falei, minha filha, desiste não, que está chegando. Só que não estava chegando nada, era só uma palavra de sentido. Muito difícil, irmãos, muito difícil. Muito difícil. Mas quando você chega, é uma maravilha. Por quê? Uma praia muito boa, um lugar muito bom, sem aquela lixarada que a gente está acostumado a ver nas praias do Rio, sem aquelas bagunças que a gente está acostumado a ver por aqui, mas um lugar muito bonito. Eu não imaginava que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro um lugar assim. Eu sempre vou para a região de lá, vou para os lugares, mas aqui no Rio de Janeiro eu não sabia que tinha aquele lugar aqui. Eu não conhecia aquele lugar. Uma praia muito boa, então toda dificuldade é o quê? Recompensada. Lá no final. Teve várias vezes para tomar água, a água que a gente estava trazendo tinha acabado, teve que encher de novo num lugar que tem refrigério lá, com água, a gente encher a garrafa d'água para poder tomar água. Ali eu parei, sentei, quase não levanto mais. Mas quando cheguei lá embaixo, que lugar bonito. Deitamos assim na areia, olhando para o céu, irmãos, todas as estrelas, possíveis de se ver. Céu lindo, né? Rafael deitou do meu lado, ele ficou contemplando. Lá a gente não consegue ver isso. A gente não consegue ver um céu desse jeito, com tantas estrelas, um céu muito iluminado, muito bonito. Então é um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho difícil, mas que leva lavadeira, não é barata não. As corredoras de plantão vão ficar cegadas. As corredoras também, né? Mas quando você chega lá, irmãos, que maravilha! Que maravilha! A dificuldade é compensada. E Jesus, ele faz uma analogia, mostrando que o caminho do céu, o caminho da graça, o caminho da glória é semelhante àquele caminho. Apertado, estreito, difícil, mas quando você chega, você pode usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim, abre a sua Bíblia aí. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que o caminho da salvação, o caminho da graça,
de Cristo, o caminho de Jesus, não é um caminho fácil. É um caminho difícil. É um caminho complicado, mas o resultado é um resultado tremendamente maravilhoso. Aquele que consegue trilhar no caminho da graça, aquele que consegue trilhar no caminho da salvação, ele é abençoado por Deus. E é abençoado por Deus com a vida do porvir. Não é a vida agora, não. Porque se o caminho é apertado, estreito, a vida agora nós vamos ter dificuldades, problemas. Mas quando chegarmos lá, nós vamos poder contemplar tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, que já estava preparado desde a fundação do tempo, desde a criação do mundo. Só que tem gente que quer facilitar o caminho, quer destoar daquilo que Jesus nos mostra. O que é interessante no tempo em que nós estamos vivendo é que algumas igrejas e alguns pregadores apresentam um caminho diferente do caminho estreito de Jesus. Por exemplo, o caminho da riqueza financeira. A gente vê hoje muitas igrejas, muitos pastores ensinando o caminho da riqueza financeira. Olha, você vai ser rico, você vai ser uma pessoa bem sucedida, tudo que você fizer vai prosperar, vai acontecer. O camarada pega lá Deuteronômio, né? Vai lá para Deuteronômio 29, a partir do verso 14, diz: olha, tudo que você colocar a mão, você vai prosperar, vai dar certo, vai acontecer, e você vai ficar bem financeiramente, você vai ser uma pessoa de posse. O caminho da prosperidade, o caminho do conforto. Ninguém quer mais uma igreja que não tem ar-condicionado. Vocês são resistentes, teimosos, né? Brasileiro. Ou crentes, né? Ou crentes, servo de Deus. Porque ninguém quer mais igreja que não tem ar-condicionado, meu irmão. Tem que estar climatizado o ambiente, para poder ouvir a palavra, poder compreender a palavra, poder entender aquilo que está sendo transmitido, porque agora é o tempo, é a época do conforto, né? E é o que a gente tem escutado, o caminho do entretenimento dentro da igreja, né? Tem que ter dança, né? Não sou contra a dança, não, vamos até mandar, né, Thiago? Um grupo de dança vai ser legal pra caramba, mas tem que ter dança, tem que ter iluminação adequada, as luzes piscando e acendendo, aqueles estrondos fazendo aquela tremedeira toda, né? O foco central no cantor, né? Igual aqueles filmes americanos antigos, em que o foco ia no cantor e o cantor ia de um lado para o outro e a luz ali em cima dele, né? O pastor não pode andar mais com o microfone com fio, que é microfone com fio. Atrapalha, tem que ser aquele microfone da Globo, que o cara coloca aqui imperceptível quase, né? Pastor Xuxa, né? Entretenimento. Tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa assim, mágica, alguma coisa assim, extraordinária, né? Tem que dar arrepio na rapaziada, porque se não der arrepio, o negócio não está sendo bom, o culto não está bom, e Deus não está ali. Até parece que Deus está preocupado com essas coisas, né? Ou se Deus fala através dessas coisas, não é? Então estamos vivendo essa época do entretenimento, do conforto, da tranquilidade de vida. Não, irmãos, agora eu sou cristão e eu tenho uma vida tranquila, né? Eu fiz uma aposentadoria da previdência aí privada, aí do banco, né? E agora eu estou guardando dinheiro, economizando, vou ter uma velhice tranquila, uma vida tranquila. Todo mundo tem vida tranquila, tá? É isso que a gente vê na maioria das igrejas sendo
ensinado. Pastores que outrora pregavam o evangelho genuíno, agora pregando essa questão do conforto. Não estou dizendo aqui que você não possa ter conforto na sua casa. Você tem condição de ter, Deus está te dando condição de ter, amém, aleluia, glória a Deus. Mas eu estou dizendo que isso não é a base do evangelho. Não é a base, porque a base do evangelho é um caminho apertado, é um caminho estreito, um caminho difícil, mas um caminho que conduz ao paraíso. Ao paraíso. Sabe por quê? Porque você tem que renunciar o teu eu, você tem que renunciar a tua vontade, você tem que renunciar aos teus desejos. O desejo nosso agora está onde? Nesse calorão todo. Uma beira de uma praia, tomando água de coco, ou então, sei lá, numa piscina, numa casa com piscina, né? Ou um campo, né? Que maravilha! Eu gostaria disso também. Mas nós renunciamos isso para quê? Para cultuar o nosso Deus neste horário, nesse tempo, porque esse tempo é de Deus. Mas tem gente que não renuncia e não quer nem saber que deu nada. Eu vou sair, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, que eu preciso fazer. Estamos vivendo o tempo da reivindicação da bênção. Olha, meu irmão, tu tem que exigir de Deus, tu tem que reivindicar para Deus e Deus tem que te dar. Não é assim? Eu vi uma maluco falando na televisão: olha, eu vou para Israel, eu vou para Jerusalém, vou para o Monte Sinai, e lá eu vou exigir de Deus. Sei lá. Eu sei que ele disse que é exigir de Deus. E se você, Fred, quer que eu exija, porque tem que ser lá no Monte Sinai, não é qualquer monte. Então tem que ser lá no Monte Sinai. Você não tem condição de ir, certo? Então é o seguinte: tu me dá uma grana, uma oferta, e eu vou levar a tua oferta lá, para lá reivindicar Deus. Para lá reivindicar Deus. E vou botar o dedo na cara de Deus. É o tempo que nós estamos vivendo. Eu estou falando que eu vi isso na televisão. Vamos ter a soberania de Deus. O Senhor que é soberano, que sabe todas as coisas, que sabe o que é melhor para mim e o que não é, que Ele sim sabe o que eu preciso e não eu. Onde está a soberania de Deus? O reconhecimento da grandeza de Deus. Onde está? Tempo da reivindicação, o caminho do determinismo. Vamos determinar a Deus algo que nós queremos. Eu vou determinar, pronto, eu determino um carro de último tiro na minha vida. Eu determino um salário 3 vezes maior do que eu estou ganhando, e Deus vai me dar, porque eu estou determinando, e quando eu determino, eu trago a existência. Eu estou sem determinar um bom tempo. Ou então minha determinação está fraquinha, eu tenho que melhorar minha determinação. Isso tudo são teologias que são construídas ao longo dos anos e que vão sendo incorporadas pela igreja e que vão sendo colocados dentro da Bíblia como se fosse evangelho. Mas não está escrito nada disso na Bíblia. Não está escrito nada disso. A Bíblia não ensina nada disso, mas nós estamos vendo essa. Quer dizer, o caminho que é estreito, que é apertado, começa o quê? A ficar largo, né? Confortável, né? Atraente. Agora, se eu começar a dizer, meu irmão, vem cá, cara, ô cara, olha só, tu está pecando, rapaz. Você está vivendo, camarada, na pornografia. Teu computador deixou de ser crente há muito tempo. No teu pensamento, meu irmão, é só uma nuvem negra que está passando por ele. O cara quer ouvir um negócio desse? O crente serve a Deus quer. Porque ele, quando ele ouve isso, ele diz: misericórdia, meu Deus, e ajoelha, e chora, e diz: Senhor, me livra. Mas aquele que não é, que é isso, não é de Deus não, está repreendido em nome de Jesus.
Porque o caminho vai, ó, tão largo, né? O negócio deixa de ser apertado, deixa de ser estreito, né? Não precisa mais ter renúncia, não precisa mais comprometimento. Meu comprometimento, ele é relativo, né? Você não sabe o que está no meu coração, é relativo, né? Aí vamos relativizando até as relações com Deus, né? O caminho das simpatias, das macumbas evangélicas, né? Como botar o lenço ungido dentro da carteira, né? Vai trazer dinheiro, não trabalha não, miserável. Não vai cuidar não, você ver se vai ter dinheiro na sua carteira. Lenço ungido na carteira, água de Israel, água de Israel. O cara vai lá atrás, azeite de oliva do jardim de Getsemane. Nem produz mais azeite lá. Onde o cara consegue, eu não sei, né? Você vai nas lojinhas evangélicas aqui no Rio de Janeiro, aqui está cheio mesmo, está cheio de produtos de Israel. Conheço um pastor que foi para lá, amigo meu, estudou comigo lá na faculdade. Ele trouxe uma lama santa. Aí, uma lama que passou na pele, rapaz, fica com pele de bebê. As irmãs estão comprando direto lá na igreja dele. Não, ele disse que a lama lá do Mar Morto. Lama do Mar Morto. Então ele está trazendo, só que tem uma indústria de cosmético que pegou a lama, né, industrializou, né, como é que é o nome? O princípio ativo, né? Industrializou o princípio ativo da lama e está vendendo o cremezinho. E eles foram lá e trouxeram. Sei que ele trouxe os pó lá. Ele falou, tá vendo que quer comprar um vidro, não? Então quanto é esse vidro, cara? R$250. Ó, lá em Israel, ó, tá caro, mas eu consegui uma promoção. Falei, misericórdia, né? Porque nós estamos vivendo o tempo das simpatias, das macumbas evangélicas, né? Olha, eu vou 7 vezes na igreja e vou lá dar 7 ofertas, com 7 orações, com 7 salmos, e Deus vai responder a minha súplica. Estamos vendo esse tempo. O caminho que é você manipulando Deus, né? Você manipula Deus. Olha, Deus é manipulável. Se eu fizer isso, eu consigo o que eu quero. Em 7 dias, né? Já viu essa propaganda antes? Em 7 dias eu trago. Não é bem no que a gente passa nos outdoors, né? Em 7 dias eu trago a pessoa amada. Não é assim? Não, a igreja começou a copiar, os caras foram e pode vir para frente, porque quem está errado. A igreja começou a copiar, né? Ó, irmão, ó, rapidinho. Meu irmão, isso aqui é o quê? Alargando o caminho. O caminho fica mais fácil. Porque se eu disser para essa rapaz, tem que lutar, rapaz. Tem que chorar, tem que gemer, não tem que trabalhar, tem que acordar de madrugada para poder estudar, ficar sem dormir às vezes, esperando o dia da prova. Não é aconselhado fazer isso, mas às vezes o pessoal que não tem tempo, que trabalha direto, passa a noite estudando, para chegar no outro dia, não, vai dar 7 dias na campanha, que a prova vai vir na tua mão, que também é algema da Polícia Federal. Igual aconteceu lá em Minas Gerais, lá, de 1000 que burlaram o Enem, 400 era de Minas Gerais. 400 era de Minas Gerais. Não, irmão. Porque não é a mesma coisa você dar uma galinha para o cara passar você? É a mesma coisa, você está fazendo com Deus, está fazendo espiritual. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A diferença é que você está usando o poder mágico. De quem? De Deus. A diferença é só essa. Ao invés de estudar, se dedicar de pegar o livro e ler e reler,
pegar as provas anteriores, refazer, juntar, montar um grupo de estudo, porque isso tudo dá trabalho. Isso tudo vai ter que ter renúncia, eu não vou poder ir para a praia, eu não vou poder ir para o restaurante, eu não vou poder ir para o acampamento, porque eu vou ter, no dia do acampamento tem uma prova, aí que eu vou ter que fazer, eu vou ter que estudar. Mas na campanha é mais fácil, na macumba evangélica é mais fácil, porque a gente consegue num piscar de olhos, rosa ungida, né? Que caminho que você coloca os elementos que vão afastar os maus olhados, né? Daqui a pouco vai chegar um monte de igreja com galho de arruda. Como a arruda está na macumba, você vai vir com de oliveira, né? Mas olha o que é isso, irmão? Não galho de oliveira, pastor, para espantar uma olhada. Ah, mas não é arruda, não é que nós somos crentes, né, pastor? Nós somos crentes, né? Então a gente não vai usar arruda, a gente vai usar oliveira, porque vai relacionar com a nossa fé, não é? Então, deixa aqui no Salmo 91 aberto, irmão. Os demônios batem em retirada. Deixa lá no Salmo 91. Chega na casa do irmão, a Bíblia chega até amarela, né? Aberta ali. Salmo 91. Para Deus me guardar. Né? Salmo 91 na carteira, né? No negócio, meu nome? Calendário, né? Aí eu vou botar, rapaz, esse ano, já está curioso comigo. Vou botar aqui o Salmo 91 na minha carteira, mandar comigo 24 horas por dia. Os símbolos. A mesma coisa o cara colocar aquele, aquele pezinho de coelho, né? Pezinho de coelho, uma ferradura, né? Atrás da porta, né? Para poder Deus me proteger, quando ele fala do mal. Né? O caminho dos pensamentos positivos. Eu não aceito, isso não está acontecendo comigo. Aí não procuro um tratamento. Eu não aceito. Aconteceu com a filha do Pelé, se eu não estou enganado. Lá na igreja dela, bem distância de Deus, foi ensinado a ela que ela devia não aceitar a enfermidade, o câncer. Não aceitar o câncer. Aí o que aconteceu? Não buscou tratamento, faleceu. Não que ela não fosse falecer, mas de repente com o tratamento, o tumor poderia o quê? Regredir, poderia diminuir, o tempo de vida dela poderia se estender mais um pouquinho, como Ezequias, mais uns 15 anos, mais uns 10 anos, mas foi abreviado por quê? Não, eu não aceito isso na minha vida. Algum maluco ensinou para ela isso. Algum doido disse para ela isso. Ao invés de dizer para ela, você tem que buscar tratamento, minha filha. Vamos buscar dois tratamentos: o humano, que Deus permitiu ao homem, conhecimento, e o espiritual. Enquanto o médico vai tratando de lá, nós vamos tratando de cá, orando a Deus, buscando o Senhor. E se o Senhor quiser te curar, Ele vai te curar. E se Ele não quiser, você vai estar preparado. Porque aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, ainda que esteja morto, viverá eternamente, porque Ele tem a palavra. Ensinar certo. Ensinar que nesse mundo nós teremos aflições. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 23 ao 28. Viu como é que me inspirou caminhando? Vai querer que eu vá toda semana, né? 2 Coríntios 11, 23 28. Eu preciso ficar mesmo. Eu estava olhando a foto, rapaz. O único gordinho da foto era eu, cara. Pastor, interessante é que o ônibus estava dentro de uma praia já. Só que aquela praia ali, que era rasa, a praia desse ônibus, era suja, tinha bagunça, farra, contaminação na água, cabo de esgoto. Era um caminho difícil que as pessoas não queriam fazer. Está para melhor. Oi? Não queriam fazer. Vamos lá. 2 Coríntios 11,
2 Coríntios 11, 23, 28. Achou aí? Quem pode ler para mim? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em visões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Nos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de vinhos, em perigos de ladrões, em perigos de eufalícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frios e nudez. Além dessas coisas exteriores, algo diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Esse caminho de Paulo foi largo ou foi estreito? Estreitíssimo, né? Caminho estreitíssimo. Ele colocou as coisas exteriores, dificuldade, sofrimento, de assalto, de pancada, de fome, de ter que fazer, de ter que jejuar. E depois colocou as coisas interiores, aquela que é a preocupação que ninguém vê. Aquela preocupação que ninguém vê. Mas todo mundo dormir, todo mundo descansar. Mas você fica preocupado com aquele, com aquela que está ali, que está lá, está assim, está desse jeito. E às vezes você passa a noite está assim, você não consegue. Você está com os olhos fechados, mas parece que continua acordado. Então o caminho que Paulo trilhou, o caminho de Cristo, o caminho de Jesus foi um caminho estreito, um caminho apertado. Mas ele desistiu? Não. Pelo contrário, nos deixou vários ensinamentos, vários textos motivacionais, e nos motivando na hora da dificuldade, nos motivando na hora da angústia, na hora da dor, dizendo para a gente assim: olha, não desistam. E por que ele dizia isso? Porque ele já tinha passado por aquilo, e ele sabia que a vitória era certa no Senhor. Então a gente vê como é o caminho realmente do Evangelho. O caminho estreito, mesmo sendo apertado, mesmo sendo difícil, é o melhor caminho. É o caminho que provém de Deus, do coração de Deus para o seu povo, para refinar o seu povo como refina o ouro. O caminho de Deus é estreito e apertado, porque é como se fosse refinando o ouro, preparando, lapidando, para quando chegar lá, você está experimentado e você dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e sei, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu conheço isso. E você pode dizer também, como Paulo, que você pode ter tudo, você pode não ter nada, não importa a sua condição de vida, se você tem, se você não tem, se você conseguiu, se você não conseguiu, se você achou, se você não achou, você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque você foi preparado no caminho estreito. Você trilhou um caminho apertado. Você trilhou aquele caminho que nós trilhamos lá. E quando chegamos, era uma maravilha. Pena que a gente pôde ficar só um pouquinho, né? Pena que a gente pôde ficar só um pouquinho. Porque se a gente fizesse para ficar ali uns 3 dias, seria uma bênção. Seria uma bênção, mas a gente pôde ficar só um pouquinho. Levar as meninas também, para elas aprenderem a andar no caminho estreito também. Apoio. Vai ficar, apoio. Caminho estreito. Quando você chega lá no final, você vê a bênção de Deus, você vê a vitória do Senhor, você vê o quanto você amadureceu, o quanto você aprendeu, o quanto você está experiente, o quanto você pode instruir a outros.
porque você pode ensinar a outros e dizer: não, meu filho, não desista não, a vida é assim mesmo. Porque infelizmente tem muitos que maqueiam a vida para os filhos, né? Criam um mundo de fantasia para os filhos, um mundo irreal. E aí quando os filhos se deparam com a realidade, não sabem como viver a realidade e acabam entrando por caminhos tortuosos, caminho das drogas, caminho da vida de pecados, da vida distante de Deus. Mas quando você mostra a realidade da vida, a criança chega lá aperfeiçoada, preparada para enfrentar tudo e vai servir ao seu Deus assim como você serve. Então esse é o caminho. Qual desse caminho você quer? Qual desse caminho você quer? Eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Você pensasse, talvez você, mesmo sendo membro dessa igreja, esteja sendo influenciado por alguns desses conceitos teológicos que se infiltram na igreja ao longo dos anos, ao longo dos séculos, conceitos que são conceitos passados. Não pense que era feito na vida dos cristãos lá atrás, porque não era. Lá atrás já haviam essas teorias, já existiam essas teorias. E a igreja enfrentava isso, surgiram aqueles que defendiam a fé. Por isso que surgiram os grandes concílios para defender a posição da palavra de Deus. Por quê? Porque essas coisas já penetravam na igreja para destruir a igreja, para afastar o povo do caminho de Deus, para afastar o povo do caminho do Senhor, do caminho da excelência, o caminho que conduz à salvação. Então, para que você faça uma reflexão nessa hora, medite nessa hora e diga para você mesmo: você está trilhando que tipo de caminho? Qual caminho você está trilhando? O caminho estreito, apertado, que conduz à salvação, ou você está trilhando esse caminho largo? O caminho largo, lá na frente, mostra-se um caminho cheio de tristezas, de decepções, né? A pessoa fica decepcionada com a igreja, fica decepcionada com o pastor, fica decepcionada com os irmãos, fica decepcionada com a denominação. Por quê? Porque está trilhando o caminho largo. Se estivesse trilhando o caminho estreito, não está decepcionado com ninguém, porque sabe que todos nós falhamos. Só quem não falha é Deus, só quem não falha é Jesus. Mas todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós cometemos erros. Mas Jesus não. Jesus é fiel. É fiel em cumprir a sua palavra, é fiel em cumprir as suas promessas, de não nos deixar, de não nos abandonar, de não deixar faltar o pão de cada dia, né? Não deixar faltar o pão de cada dia, né? Suprir as nossas carências de amizade, né? As piores enfermidades não são aquelas enfermidades que são acometidas na alma. Enfermidade física, a gente vai lá, faz um tratamento, às vezes tem problemas físicos, mas curou o corpo, acabou. Mas é aquela da alma, né? Aquela que está lá no coração, está lá na mente, né? Muitas vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar, e essas são as piores, né? Vai corroendo, igual um tumor, igual um câncer, corroendo. Quando vê aquela pessoa também uma vida amargurada, uma vida de tristeza, uma vida de angústias terríveis. Mas tudo isso por quê? Porque escolheu o caminho errado, porque escolheu a porta errada. Ao invés de escolher a porta estreita, que são poucos aqueles que passam por ela, escolhe a porta larga, vê a porta larga aberta, luzes brilhando, não é? Com a música gostosa. Opa, é esse aqui, não é? Enquanto tem o caminho apertado, estreito, aquele caminho difícil, as músicas são sussurradas, né? As músicas são sussurradas, como os negros que vinham nos navios, escravos, que vinham sussurrando as suas canções, sussurrando canções de lamentos, de tristezas, como o povo de Israel estava lá na Babilônia, mas estava sussurrando a música que cantava Israel no templo, que não podiam cantar em voz alta, mas mesmo assim estavam cantando, mesmo assim estavam louvando, porque conheciam o Deus a qual serviam. Então que você possa conhecer esse Deus maravilhoso a qual nós tememos, que nasceu numa manjedoura. Falei isso de manhã. Nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar fedido, velho,
Vai ser um lugar mal cheiroso, num lugar inapropriado. Mas foi aí que ele nasceu e se tornou Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Rabi, o Jesus de Nazaré, que entrava pelas cidades, transformando vidas, mudando corações, e esse poder é tão tremendo que até hoje opera entre nós, né? Até porque ele está vivo, até porque ele está vivo. Vamos louvar o Senhor. Mas Jesus está ali, não te abandona. Nas tempestades, nos filmes, a gente costuma ouvir as pessoas abandonar o navio. Né? Abandonar o navio.
Com Jesus não. Com Jesus ele não abandona o navio, nem grita para abandonar o navio. Pelo contrário, ele se levanta e acalma a tempestade. E o nosso barco chega lá no ponto seguro. É isso que o nosso Jesus faz. Então, o que eu estou dizendo para você é isso, para que você seja experimentado em tudo e em todas as circunstâncias, sabendo que Deus é contigo, sabendo que Deus está ao seu lado para te matar, para te defender. Tem alguém aqui que ainda não tem Jesus como Senhor e quer ter nessa noite? Levante a sua mão, quero orar por você. Tem alguém que não tenha Jesus como Senhor e Salvador? Alguém que esteja afastado do caminho do Senhor e queira retornar? Você tem que convidar você nesta hora a tomar essa decisão lá de Jesus. Bem? Não? Então nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Deus querido, Deus santo, Deus amado, Deus proveito. Nós engrandecemos o teu nome porque o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia. Ó Deus, a tua misericórdia ela se estende de geração a geração. Ó Deus, o teu cuidado para conosco é eterno. Ó Deus, nós te louvamos por tua soberania, por teu amor, por teu poder, ó Deus, sobre nossas vidas. Queremos engrandecer o teu nome, Senhor, porque só tu és Deus, só tu és Senhor. Ó Deus, continua com o teu povo, continua, Senhor, dando conhecimento da verdade, continua, Senhor, renovando as forças, renovando o ânimo, renovando a alegria do Senhor, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Renova, Senhor, a nossa alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, sustenta a tua igreja, sustenta os teus filhos. Ó Deus, socorre o aflito, o necessitado, aquele que está, ó Deus, com o coração entristecido. Alegra o coração, meu Deus, em nome de Jesus. Aquele que está desanimado, Senhor, renova as suas forças, renova o ânimo, o vigor, meu Deus, em nome de Jesus. Aquele Deus que está desorientado, meu Deus, que possa encontrar o caminho que é Jesus. Ó Pai, abençoa o teu povo nesta hora. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos guardou, nos livrou do mal.